Aleluia. A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus, é muito bom te ver aqui. Você consegue falar para o seu irmão aí? É muito bom te ver aqui nessa noite. Aleluia. Deus é maravilhoso para as nossas vidas. Nós temos a oportunidade de estar na presença do Senhor nessa noite, crendo na sua palavra, acreditando naquilo que Ele é para nós, amém? Acreditando naquilo que Ele fez, que Ele já fez, que Ele faz e que Ele ainda vai fazer. Quem recebe isso no nome de Jesus? Porque Deus fez, Deus faz e ainda vai fazer na minha e na sua vida. No nome de Jesus, amém? Eu creio que nessa noite Deus tem algo especial para nós, o louvor, o culto se iniciou, a abertura, o louvor, e o culto está caminhando de uma maneira profética a nos levar na verdade, a um momento profético nesse ambiente. A unção de Deus está aqui de maneira profética, de maneira tremenda. Nós estamos aqui em nome de Jesus crendo que através da palavra nós possamos viver coisas extraordinárias em Deus, que através da sua palavra nós possamos em nome de Jesus ser visitados pelo poder de Deus, e nós cremos nisso no nome de Jesus, amém. Obrigado, Senhor Vilmar, que Deus abençoe os irmãos que estão aí na internet, que Deus abençoe no nome de Jesus. Quero falar de um Deus hoje que, fala comigo, Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de consolo, e Ele é Deus, fala comigo, de livramento. Então, primeiro, misericórdia, livramento e consolo. Então, primeiro Ele é Deus de misericórdia, depois Ele é Deus de consolo, Ele é Deus de livramento na minha e na sua vida. Hoje está fazendo 4 dias que nós estamos aí debaixo de um luto muito doído, muito severo. E quinta-feira nós perdemos a nossa sobrinha de 1 ano e 3 meses. Queria deixar aqui para vocês orar pela família da Josi, pela irmã da Josi, porque foi algo assim muito assim, acho que foi o velório mais triste que eu já fui na minha vida. Acho que não existe outro velório mais triste que eu já fui na minha vida. Era a Maria Cecília, ela tinha 1 ano e 3 meses, ela faleceu, e a gente está aí vivendo, esse luto. A mãe está vivendo um luto muito profundo, muito complicado, e a gente entende que na Bíblia um luto demora 70 dias, tem lutos que vai até mais, mas biblicamente falando, fala que um luto dura 70 dias. Então, quando você for orar, lembre de nós, lembre da nossa família, lembre da irmã da Josi, o nome dela é Juliana, seu esposo chama Diego. Ore por eles, interceda por eles, peça a Deus, porque nesse momento só Deus pode confortar o coração dessa casa, confortar o coração dessa família. Então, nas suas orações, a gente, como igreja, quando você for clamar, ponha eles nas suas orações, peça a Deus para Deus visitar o coração deles, a casa deles, a família deles, porque isso é ser igreja, isso é verdade, ser igreja nesses momentos, é você lembrar do seu irmão, você lembrar dessa família e profetizar esse consolo, que não é um consolo humano, mas é um consolo que vem da parte de Deus para as nossas vidas. Eu te confesso que eu fui bastante confrontado com essa situação. Eu acho que eu vi assim uma das cenas mais tristes na minha vida. Foi nas 4 horas da manhã, nós fomos chamados, eu e a pastora Josi, e nós entramos lá naquela UTI, e eu acho que assim foi uma das cenas mais tristes que eu já tive assim na minha vida, de passar na minha vida. Eu já vi muita coisa complicada, mas eu acho que isso foi a coisa mais triste que eu vi. A nenenzinha deitada lá, a Maria Cecília, e a mãe em prantos pela sua filha, e aquilo assim, irmãos, era como se fosse uma faca te partindo no meio. E a gente entende que o que eles precisam agora é da oração da igreja, do clamor da igreja, da busca da igreja pela vida deles, que Deus possa estar confortando o coração deles. E eu creio nisso, irmãos, que Deus é Deus, fala comigo, de misericórdia, de consolo e na verdade, de livramento. Eu tive lá essa semana com a pastora Josi, assim, foi algo assim, tremendo que a gente viveu lá nessa semana. A gente foi chamado lá, ela estava numa crise, e isso é legítimo pela situação que está passando, e a gente sentou lá, e ela foi falando aquelas palavras, e a gente só ouvindo, e a Josi abraçava ela, e ela falava: Deus, por que o Senhor levou minha filha, por que você matou minha filha, por que você levou ela tão cedo, 1 ano e 3 meses, e eu fui ouvindo aquilo, e de uma maneira assim, muito profunda, Deus me deu uma revelação, que está lá em 2 Coríntios 1:3, e Deus me deu uma palavra para trazer um refrigério ao coração dela, para trazer uma resposta, porque tem coisas que a gente não vai, na verdade, não vai obter respostas, tem coisas que a gente vai entender lá na frente, lá no futuro. E ela começou a falar nessas coisas, e de repente, ela me fez uma pergunta, e na pergunta, Deus me deu uma abertura, para me poder ler a ela, 2 Coríntios 1:3, olha o que diz a palavra do nosso Deus:
Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda. Olha o versículo 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados. Através dessa palavra, Deus abriu um leque para mim, e eu consegui entender algumas coisas que eu não conseguia entender, eu consegui levar essa palavra. Eu e a pastora Joslá, nós liberamos uma palavra para ela, e eu consegui entender que existem coisas nas nossas vidas que não tem como a gente viver o porquê, mas nós precisamos entender que existe um para quê, e a gente não vai conseguir entender o porquê no momento que precisamos, mas o para quê lá na frente, no futuro, nós vamos entender. E aí eu busquei na minha memória, o Espírito Santo me deu uma direção, e eu consegui, na verdade, ter a revelação de que Deus também passou por um luto, que Deus também perdeu um filho, que Deus entregou um filho por mim e por você, porque a Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia nos explica tudo. Não há nada que você esteja passando que Jesus não passou. Ele foi traído, subjugado. A Bíblia fala que ele é um homem de dores. A Bíblia fala que ele é um homem que dele não havia formosura nenhuma. A Bíblia fala que ele não era uma pessoa desejável. Entenda isso. Ele já passou por todo tipo de confronto que nós possamos imaginar. Então, quando eu comecei a liberar essa palavra para ela, eu consegui entender, irmãos, que tudo que nós estamos passando, Deus sabe. Ele sabe ter misericórdia, e Ele sabe consolar, e Ele sabe também nos dar livramento. É cada tempo, no seu tempo, a gente consegue entender o que é o para quê e o porquê. Porque na cruz Jesus falou: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor me deixou no momento mais difícil da minha vida? Por que na verdade o Senhor virou as costas para mim no momento que eu mais precisei? Porque os seus anjos não estão aqui perto? Porque aqui eu só vejo trevas? Porque aqui as coisas não acontecem? O que aconteceu, Deus? Que o Senhor não está comigo nesse momento mais difícil da minha vida. Jesus passou por isso. Deus meu, por que você me desamparou? Está todo mundo aqui, pessoas que eu curei, agora me taca pedra. Pessoas que eu salvei, agora gostam da minha cara. Pessoas que eu ajudei, agora me esbofetia. Pessoas que eu ajudei, puxa a minha barba e arranca os meus cabelos da minha barba, irmãos. Cabelo da barba é honra. Essas pessoas tiram a minha honra, Deus. Por que o Senhor me deixou no momento mais difícil da minha vida? E eu disse a ela: Deus sabe o que você está passando. Deus conhece as nossas dores, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece, irmãos, as nossas dificuldades, as nossas humilhações, as nossas adversidades. Deus sabe o que nós estamos passando. E eu disse a ela, naquele momento, o Deus Filho ficou sem resposta. Deus Filho ficou sem nenhuma resposta, porque naquele momento o meu e o seu pecado estava sobre ele. Por isso que Deus virou e as costas e não pôde responder os seus filhos. O meu pecado e o seu pecado. Deus perdeu um filho que era inocente. Deus perdeu um filho, na verdade, que não tinha culpa e nem pecado algum. Pelo meu pecado, pela sua culpa, Deus entregou seu filho. Então entenda, quando a Letícia, o Natel está falando, é momento da gente, esse intervalo de tempo, a gente glorificar esse Deus amado. Irmãos, Ele nos amou. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênico, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! E eu disse, eu não posso responder o porquê. Eu posso te explicar o para quê. O porquê eu não posso. Mas o para quê Deus me contou. E eu disse a ela, Jesus morre. Jesus morre. E quando Ele morre, a Bíblia diz que Ele desceu ao inferno. E foi no inferno. E tomou a chave da morte e a chave do inferno nas suas mãos.
Diz a Bíblia que ele triunfou, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele, na verdade, ele triunfou sobre principados e potestade. O meu Deus domina sobre tudo que há na terra e sobre tudo que há nos céus. Não tem demônio, não tem principado, não tem nada que impeça o agir de Deus nas nossas vidas. Não tem palavra contrária, não tem maldição, não tem nada que impeça aquilo que Deus planejou para a sua vida. Deus vai cumprir aquilo que planejou para você. Quando ele desceu sem, fala comigo, resposta de porquê. Porque, entenda isso, Deus não disse a ele, Deus não respondeu. Um ladrão do lado e um ladrão do lado direito e um à esquerda. Um não calava a boca hora nenhuma. Você não é Deus? Desce daí. Você não falou que em 3 dias derrubava o templo e construiu de novo? Um templo que demorou 42 anos. Você não disse? Aí ele falava por Eli, Lamaque Sabaritano, e ele falava, você está chamando por Elias para te ajudar? Desce da cruz, você não fez tantos milagres, você não ajudou tanta gente, então desce. Um ladrão de um lado e o outro caladinho, entendendo o ambiente, fala assim, entendendo o ambiente. Entenda, talvez o seu momento de maior dor pode ser o seu momento de salvação. Talvez o seu momento de maior dificuldade pode ser o momento, na verdade, da sua promoção. Talvez o seu momento de maior, na verdade, adversidade pode ser o momento do seu crescimento. Talvez o seu momento de maior luto, o seu momento de maior adversidade, o seu momento de maior, talvez tristeza, pode ser o seu momento de promoção, de entrar no paraíso, abraçado com Jesus. Pastor, você pode simplificar, eu vou desenhar. Talvez o seu momento de 2024, de maior dificuldade, é o momento que Deus separou para te fazer crescer, para te fazer avançar, para te fazer prosperar. Entenda isso, irmãos. Não existe glorificação sem dor. O sofrimento nos promove, o sofrimento nos glorifica, porque não tinha como Jesus ser glorificado sem passar pelo sofrimento. Então não existe glória sem sofrimento, não existe glória sem luta, não existe glória sem adversidade, não existe glória sem perseguição, não existe glória sem inveja, não existe glória sem as adversidades, não existe, irmãos. Todo mundo que venceu, alcançou, passou por dificuldades, pessoas que tentam puxar seu tapete, pessoas te invejando, te perseguindo. Entenda, não existia Samuel sem Penina. Aquilo que te confronta é aquilo que te faz crescer. Vamos de novo? Aquilo que te confronta é aquilo que te faz crescer. E eu disse a ela, Jesus só foi glorificado porque passou pelo sofrimento. E eu disse a ela, ele entendeu para quê? Quando ele foi glorificado e entrou no paraíso. E hoje, pelo fato de Jesus não parar no porquê, mas entender que tinha, como, na verdade, um para quê, a Marília Cecília tem entrada no paraíso. Eu não sei quais são os porquês da sua vida nessa noite, mas eu quero dizer, não pare neles. Começa a falar, Deus, eu não sei porquê, mas eu quero aceitar o para quê disso tudo. Eu não sei o porquê, Deus, mas o Senhor sabe. Lá na frente o Senhor pode até me falar, mas eu quero entender, meu Deus, que o para quê. Entenda, Jesus quando foi glorificado lá, quando ele toma a chave, ele entende, agora eu entendi que os pecados da humanidade toda estavam sobre mim, que nós não podemos ter conexão. Agora eu entendo o para quê. Agora eu entendo que eu posso reinar. Agora eu entendo que eu posso salvar. Agora eu entendo que o meu propósito tinha um para quê. Você é o para quê de Deus. Aleluia, aleluia, nós somos o para quê de Deus. Aleluia. Eu disse a ela, eu não posso te responder quanto tempo nós vamos viver. A Bíblia fala que todos os nossos dias estão escritos num livro. E eu não sei porque o dela foi tão curto. 1 ano e 3 meses. Uma criança muito amada, muito bem cuidada. Irmãos, é um amor que a gente não sabe nem mensurar. Sim ou não, irmão? Não sabe nem mensurar. A gente chora, dói demais, mas a gente não sabe, irmão. Porque diz uma palavra, fala assim, legitimação. Só pessoa que passou fome pode passar de fome. Quem nunca passou fome, não pode falar sobre fome.
Tem coisas que nós não somos legitimados para falar. Se você não entende, fica caladinho que é melhor. Porque tudo aquilo que você fala que você não entende, você entra numa fila invisível para passar aquilo que você está falando e talvez está julgando e não entende. Legitimação, irmãos, é aquilo que você viveu, experiência. Fala assim, quem tem experiência está sempre no futuro. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quem já tem experiência está sempre no futuro. A pessoa nunca fala num tempo presente, ela fala fala assim comigo, ó, ela fala com experiência. Entenda, irmão? Eu já vivi a experiência de causa. Eu estou te ensinando aqui, se você ouvir vai dar certo. Experiência, irmãos. E eu disse a ela, porque talvez nós nunca vai saber. Mas o para quê, em pouco tempo tem como Deus te ensinar, te moldar. Esse luto vai passar. E lá na frente você vai entender para que você está passando por isso tudo. Fala assim, tem um propósito. A Bíblia tem 31 mil versículos e um pouquinho. Quais 32 mil versículos? O versículo mais difícil de entender na Bíblia é Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Todas as coisas, coisas boas e ruins. Pastor, é um fracasso, está cooperando para o seu bem. Pastor, estou vivendo dificuldade, está cooperando para o seu bem. Pastor, estou sendo envergonhado, está cooperando para o seu bem. Pastor, estou passando dificuldade, estou passando luto, estou passando dificuldade financeira, fome, estou passando o que for, está cooperando para o seu bem. Eu acho que é o versículo mais difícil de ser interpretado na Bíblia. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como que uma coisa difícil, ruim, adversidade, como que isso vai cooperar para o meu bem? Irmãos, isso é inaceitável. Mas entenda, eu acho que esse versículo é o versículo mais complicado de entender na Bíblia. 32 mil versículos na Bíblia, eu acho que esse aqui é o mais complicado. Porque quando a luta vem, nós nunca entendemos por que eu estou passando por isso. Nunca vem para que eu estou passando. O que o Senhor quer falar comigo nessa situação? Entenda isso, tem situações que você está vivendo para quê de Deus e está caçando o porquê. Vou falar de novo, tem situações em 2024 que nós estamos vivendo o para quê de Deus. E estamos em busca frenética pelo porquê. O porquê não vai ter resposta, mas o para quê tem. Nessa noite eu quero que você grave isso. Talvez você está vivendo algo muito difícil. Talvez você está vivendo uma dificuldade. Talvez você já passou por um luto, está aqui, tem que estar me assistindo. Talvez você está entendendo que eu estou falando de maneira mais clara. Mas eu quero te dizer nessa noite, o meu Deus e o seu Deus é Deus de misericórdia. Ele é Pai de todas as misericórdias. E Ele é Deus de toda consolação. E Ele nos dá sabedoria para consolar aquele que precisa de consolo. O Espírito Santo é o consolador. Aquele que vem, irmãos, para nos consolar, para nos instruir, para nos ensinar, para nos convencer da verdade do juízo e do pecado. Quando eu entendo, esse mistério, eu consigo entender que tem situações que é para me ensinar sobre o para quê de Deus e não o porquê. Sim ou não, irmãos? Porque tem situações que nós nunca vamos, infelizmente, obter respostas. Jesus na cruz ficou sem essa resposta. Quando Deus está projetando algo em nossas vidas, Ele vai construir situações para eu e você expor a nossa fé. Quando Deus está o quê? Vamos de novo? Fala comigo assim. Quando Deus está projetando algo em nossas vidas, Ele vai construir situações para eu e você expor a nossa fé. Tem situações que Ele constrói só para a gente revelar a fé, irmãos. Porque existe uma fé dentro de mim, dentro de você, que é uma fé de ação. O que você quer dizer com isso, pastor? Existe uma fé dentro de mim, de você, que é uma fé que fala comigo assim, que nos transforma.
tem decisões que eu e você toma pela fé, que ela nos transforma, que ela gera em nós uma transformação de dentro para fora. O que a igreja precisa nesses dias, irmãos, é uma fé que nos transforma, uma fé que nos liberta, uma fé, irmãos, em nome de Jesus, que faz algo novo nas nossas vidas. Nós precisamos, como igreja, em nome de Jesus, viver coisas novas em Deus. Deus não é Deus de mesmice, igreja. Deus é Deus de coisas novas. Eis que tudo fez o quê? Novo. Deus é Deus de coisas novas. Nós somos rios que fluem. Nós não somos represas paradas. Nós precisamos entender isso num culto, irmãos. Nós precisamos, fala comigo, fluir em Deus. Eu preciso entrar naquelas portas desse ambiente crendo, irmãos, que eu vim fazer um culto, eu vim prestar um culto de adoração, eu preciso reverenciá-lo, eu preciso, irmão, adorá-lo. Jesus só vem no lugar que ele é, na verdade, esperado, que ele é desejado, que ele é almejado. Jesus não vai no lugar onde não está esperado, irmãos. Oh! Hebreus 10:37. Quando Deus está projetando algo na minha e sua vida, vai gerar uma situação para nós expor a nossa fé. Porque aí do quê? Um pouquinho de tempo. O que há de? E não? Uau! Olha o versículo 38. Mas o justo viverá pelo quê? Por quê? O justo viverá pela? E se alguém se retirar a minha alma, não o quê? Uau! Deus não tem prazer numa igreja que vive retrocedendo. Numa igreja que crê hoje, segunda-feira está lá, ai meu Deus, põe Deus desse tamanhozinho, porque põe um problema na frente. Toda vez que você colocar qualquer dificuldade na frente de Deus, infelizmente, você vai viver sem resposta. Porque toda vez que Deus age é quando você põe Ele na frente do problema. Quando você fala como Davi falou, você vem contra mim com espada e com escudo e com lança, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Não estou nem falando da funda e da pedra, eu estou indo no nome. Em nenhum momento você vai ver Davi tratar Golias de gigante. Toda vez que Davi falou de Golias foi como? Incircunciso. O que esse incircunciso quer falando do Deus Altíssimo? O que esse incircunciso quer falando do exército do Deus vivo? Entenda isso, para de dar ênfase para a dificuldade que você está vivendo e começa a pôr Deus na frente dessa situação. Começa a falar, Deus, o Senhor está na frente, 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 e o Senhor está na frente, e eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia! Olha o 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a consolação da alma. Ah, você está ligado, né? Conservação da alma. Deus, nessa noite, Ele me disse que vai operar sinais e maravilha no nosso meio. Pastor, como que Deus faz isso? Quando Ele acha uma fé ativa na terra. Deus quer fazer milagre toda hora na nossa vida, irmãos. Só que precisa haver uma conexão, aonde a religião sai, a incredulidade sai, a naturalidade sai. Se essas coisas não saírem, o que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que tem coisas naturais demais nas nossas vidas. Entenda isso, tem coisas, irmãos, que está abalando a nossa fé. Naturalidade demais, é assim mesmo. Não, irmão, não é assim mesmo. Nós não somos daqueles que concordam. Nós somos daqueles que batem de frente com a palavra. Ah, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. A Bíblia diz assim, assim, assim. E eu vou ficar com o que a Bíblia... Ah, mas está difícil, pastor. Pois é, irmão, está difícil. Mas entenda isso, grave isso. Levanta a mão que eu vou profetizar. Todo mundo reclamando aí, ó. Ah, pastor, está muito difícil, mercado, comércio, está muito complicado. É, pastor, ninguém está ganhando dinheiro, as coisas estão muito difíceis, as coisas estão complicadas. Ah, ninguém vai comer carne mais. Irmão, não sei só se for você, eu como carne todo dia. Graças a Deus. Entenda? Levanta a mão, que eu estou profetizando. Entenda isso. Ah, pastor, não estou dando conta de fazer. Entenda, irmãos. Está difícil você entrar nesse difícil. Difícil é aquele que você ainda não começou. Se você começar a profetizar diferente daquilo que você está vivendo com a sua vista, você vai viver um milagre da parte de Deus. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos...
Lá em Gênesis 26, que Isaac semeou na mesma terra, uma terra seca, escassa, e naquele mesmo ano ele colheu 100 medidas por uma. Então não fale que é natural, irmãos, nós precisamos parar de ser naturais demais. A igreja precisa ativar dentro de si uma espiritualidade que ela perdeu. Isso é assim mesmo. Não, a menina, todo menino é assim, adolescente é assim mesmo. Jovem, não é assim mesmo. Que esse espírito de rebeldia sai da vida do meu filho agora. Você vai sair da vida dele, você vai sair do caminho dele. A Bíblia fala que a maldição ela pode vir por uma porta, mas ela vai ter que voltar por 7. A Bíblia vai dizer, irmãos, que a maldição sem causa não vai prosperar. Entenda isso, irmãos. A Bíblia vai dizer, se nós começarmos a profetizar, a falar o que a Bíblia diz. Irmãos, o evangelho é muito simples, é só a gente falar o que a Bíblia diz. Pastor, mas isso é normal, é assim mesmo, não é assim mesmo. O que a Bíblia diz a esse respeito? A Bíblia tem resposta para tudo. Irmão, nós somos a igreja. Eu entendo que nós somos a igreja da última hora. Eu penso que depois que a minha geração passar, vai ficar muito complicado. Sim ou não, irmão? Nós é que ensinamos os meninos da benção. Sim ou não? Dá benção para sua avó, meu filho. Dá benção aí para fulano. Sim ou não? Eu já fui em casa que não tem isso mais. E aí, velha? E aí? E aí, coroa? Em casa é diferente, fazer isso aí não vai dar certo, não. Minha avó, se você passasse por ela, não dasse bem, ela fazia você voltar no mesmo rastro. Você dormiu comigo? Como é que ela falava? Você dormiu comigo? Uai, vó, vó, perdão, eu esqueci, benção, vó. Tinha que dar benção. Minha mãe, agora eu, a próxima geração. Entenda isso. Eu entendo que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração do rapto, onde vai sumir um povo. Os jornais vão noticiar. Sumiu um povo da terra. Foi abduzido. Será que vai falar? Por mim não importa o que vai falar. Eu quero dizer que eu quero é ir. Entenda isso, irmão. Para mim não interessa. Eu quero é subir, irmãos. Nós somos a geração do arrebatamento. Fala comigo. Vai acontecer. A maneira de como você está vendo vai determinar o que você vai receber de Deus nessa noite. Ou o que você vai alcançar em Deus. Pastor, como que eu estou enxergando? Como que eu estou vendo? Fala comigo, vista. Fala visão. Fala vista. É diferente de visão. Porque a vista aponta para os problemas. A visão aponta para a promessa e para o futuro. A vista aponta para os problemas. Mas a visão aponta para a promessa, e fala comigo, e para o futuro. Sim ou não, irmãos? Por quê, pastor? A Bíblia fala que Deus falou a Moisés. Deus falou a quem? Deus disse a Moisés. Moisés, separe 12 príncipes, 12 homens, e vai espiar a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. O que você quer? Eu quero te ensinar que tem como você fazer um culto na vista e tem como você fazer um culto dentro de uma visão. O que você quer dizer com isso, pastor? Vista é quando você chegou no ambiente. Talvez você só viu dificuldade, só viu canseira, está gelado, natural demais, incrédulo. Um marasmo espiritual cabuloso. Não consegue jejuar, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar, não consegue adorar. Passa a semana inteira, vem cultuar no domingo. E quando o louvor demora demais, faz um louvor meia boca. Porque eu estou cansado. Amanhã levanta cedinho para trabalhar para o homem. Mas para louvar o Senhor está cansado. Amanhã eu tenho que acordar cedo, pastor. Pois é, Deus abençoa que nós, todo mundo acorda. Porque o amanhã nem existe. Vai que nessa madrugada Deus brada a trombeta. Ei, irmãos. Irmão, nós temos que falar da volta de Cristo. Tem muita gente que não quer pregar. O povo quer pregar para o povo ficar. Eu te digo uma coisa, eu vou ficar que nem um sonho, irmão. Eu fui preparado para reinar com Cristo. Eu sou um guerreiro. Meu, tem um avivamento dentro de mim. Eu sou um guerreiro. Eu fui preparado para me reinar com Cristo. Para Deus me dar um corpo glorificado, eu arrebentar a pomba gira, quebrar a cara do tranca-rua no reino. Reinar, irmãos, reinar com Cristo. Um corpo glorificado, a grande Jerusalém descendo do alto, Jesus reinando nessa terra, 1000 anos. Jesus vai reinar aqui, irmãos. É nessa terra que Jesus vai reinar. Nós somos feitos para isso, para reinar com Cristo. Salvação é pela graça mediante a fé, reino.
Irmãos, é por renúncia, é por obras. É o tanto que você renunciou, é o tanto que você abriu mão, é o tanto de cicatriz e marca que você tem. Paulo falou, carrega as marcas de Cristo, do reino. Naufragado várias vezes, açoitado muitas vezes, dado conta morto 3 vezes, apedrejado. Entenda isso, irmãos. Nós precisamos ter uma igreja, fala comigo, avivada na palavra de Deus. Quando você entrar naquela porta, você pega seu relógio igual o Ben 10, põe no relógio de morfar. Caça um personagem mais louco que puder e fala, agora não, desgraça, agora não, Satanás. Agora você vai sair fora. Larguei tudo lá fora. Agora que eu vou adorar o Deus que é digno. Agora que eu vou servir um Deus que é digno. Agora que eu vou bradar para um Deus que é glorificado. Agora que eu não vou baixar a cabeça para dificuldade, não. Agora que eu não vou ficar perturbado, não. Eu vou pisar na sua cabeça, assim como diz Romanos, que muito em breve Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Uou! Aleluia! Irmão, nós temos que confundir o inimigo. Você acha que eu tenho condição de estar pregando hoje? Eu estou confundindo o diabo. Tudo que eu queria hoje é que alguém pregasse para mim. Tivesse alguém para pregar para mim, irmãos. Eu queria ouvir essa palavra sentado no banco. Eu queria estar aí ouvindo essa palavra. E eu nem comecei a pregar, irmãos. Pergunta ao seu irmão, você vai suportar? Fala para ele, volta domingo que vem. Por favor. Deus é Deus que é Pai de misericórdia, que é Deus de toda consolação e que é Deus que nos livra de toda, fala comigo, de todas as adversidades. Quem crê nisso, irmãos? Então fala comigo, vista me gera problemas, visão me coloca no futuro. 12 homens, 12 espias. Deus falou, vai na terra e fique 40, quantos anos? Quantos dias, perdão? Quantos dias? 40 dias. Entenda isso. Deus deu o dom para esses homens, fala assim, vê o futuro. E eles tinham que ir lá, ficar na terra, ver o que tinha na terra, quem eram os gigantes, quem eram as cidades fortificadas. Eles tinham que ver o que era o melhor da terra. Eles iam ver, fala comigo, o futuro. Tinha o WhatsApp? Tinha. Caleb liga para Moisés. Pega a visão. Não, vem comigo. Caleb liga para quem? O WhatsApp. Um iPhone 16 Pro Max. 512 GB. Moisés com o outro mais cabuloso, atende o Caleb. Para não falar o Josué, vamos pôr o Caleb, porque o Caleb manifestou primeiro. Ô Moisés, deixa eu te falar um negócio, a terra é boa, manda leite e mel. O carro de uva aqui tem 2 homens carregando, nós já estamos com a coluna quebrando. Porque é 40 dias carregando esse carro de uva, nós não estamos nem aguentando, nós sabemos nem como vai levar esses frutos. Tem romã aqui do tamanho de melão. A terra é maravilhosa. Aqui tem os filhos de Anak, aqui tem os gigantes, aqui tem, na verdade, os amomitas, aqui tem povo, entenda isso, as cidades são fortificadas, mas não importa. Nós, aos nossos olhos, esse povo é como pão, nós vamos comer isso como pão. Já pensou, irmãos? Se pudesse ligar, não tinha como ligar. Então entenda, essa tecnologia de hoje te coloca no futuro muitas vezes, e tem gente usando ela só no passado. Fala para você, o meu escudo é muito estranho. Pergunta ao seu irmão o que eu vim fazer aqui. Por que ele estava no futuro? Não tinha como ligar. O que eles viu, guardou. O que eles viu, arquivou. Sim ou não, irmãos? Eles arquivaram o que viu. Eles guardaram o que viu. Quando eles voltou, 40 dias depois, eles voltou com uma mensagem do futuro. Porque não tinha nem como Moisés saber. Deus mandou Moisés separar aqueles homens. Ele chega, fala 10. Viu o futuro. Fala comigo assim, e não gostou. Eles temeu. Eles começaram a falar, inflamou toda a congregação de Israel. E falou lá, o fruto está aqui, ó, jogou o fruto aí, o fruto é até bom. Mas lá tem os filhos de Anak, os gigantes. Nós vimos aos nossos olhos que nós somos igual gafanhotinho diante da presença deles. Esse povo tinha acabado de vencer grandes batalhas, passou o Mar Vermelho, atravessou o mar. Entenda isso, irmão. Venceu Jericó, tinha vencido sobre ar. Irmãos, foram muitas batalhas vencidas, mas eles enxergaram, fala comigo, com vista. Não tinha visão.
Josué e Caleb, a Bíblia diz que fala que Caleb fez calar, fala assim, calar o povo. Fala para o seu irmão, quem tem visão consegue fazer calar as circunstâncias. Uau! Quem tem visão consegue fazer calar as circunstâncias. Ele falou, todo mundo fica calado aí. Deixa eu te falar, a terra é boa, mano, leite de mel, foi o dia que Deus prometeu. Está lá sim os gigantes, está lá. Esse povo, mas aos nossos olhos, esse povo é como pão. Nós vamos subir, vamos prevalecer. Diz a Bíblia que o povo inflamou e foi para apredejar quem? Moisés, Caleb e Josué. Diz a Bíblia que o fogo de Deus desceu na tenda. E Deus falou. E quando Deus falou, esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo, na verdade, orgulhoso. Um povo medroso. Fala comigo, medroso. O medo é o maior agente limitador que existe na face da terra. Ou você vence o medo, ou o medo vence você. Quem está entendendo o mistério, irmãos? A Bíblia vai dizer que Deus deu, fala comigo, uma sentença. Fala para o seu irmão, vê o futuro. É perigoso. Porque toda vez que você vê seu futuro, uma promessa que Deus fez para você, que você enxerga essa promessa com a sua vista, você vai pecar contra Deus. Toda vez que você enxerga o seu futuro, é a promessa que Deus te fez, com a vista que aponta só para o problema, vai te pôr em dificuldade com Deus. Para cada dia que esse povo passou espiando a terra, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na minha terra. Ninguém vai participar daquilo que eu preparei para os filhos de Israel. Cada dia vai representar um ano. Porque o povo fala comigo, foi rebelde. Foi incrédulo, fala incrédulo. Para cada dia que você tem de incredulidade, pode travar seu ano. Vamos de novo? Para cada dia que você é incrédulo, pode travar o seu ano. 40 dias, 40 anos. Para cada dia de incredulidade que eles passaram, aí viram o que Deus fez. O que Deus ia dar para eles. Cada dia foi um ano. Para cada dia de incredulidade, 40 anos. E Deus falou, eu vou tombar todos vocês no deserto. Na minha terra não entra. Só vai entrar Josué e Caleb. Porque creu. Porque acreditou. Fala assim, acreditou. Todo dia você está vendo o futuro através da palavra. Todo dia nós estamos vendo o futuro através da palavra de Deus. E todo dia nós lutamos contra o futuro que Deus está falando. Deus está falando que vai te honrar, que vai te abençoar, que vai te prosperar. Que nada vai ser fácil, não vai ser mamão com açúcar não. Vai ter as adversidades, vai ter luta, vai ter confronto. Entenda isso. Mas nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar. Todo domingo o futuro é te apresentado na palavra. E domingo após domingo nós agimos com incredulidade. Domingo após domingo nós pomos Deus na parede. Irmão, só eu pus Deus na parede? Esse dia eu vi muito isso, eu fiquei assim achando interessante. Como eu já fui, fala assim comigo, imaturo. Como eu já fui imaturo, irmãos, como eu já fui, infelizmente, sem discernimento de espírito. Deus nessa noite está nos ensinando que nós não podemos nos apresentar na presença de Deus com vista, mas com visão. A visão aponta a promessa aponta o futuro. O seu futuro, irmão, já está escrito. E é algo de bom. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Entenda isso, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, segundo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Uau! Então que nessa noite nós possamos, em nome de Jesus, entender, fala assim comigo, entender que Deus tem o controle de todas as coisas. Sabe qual que é o mais triste? Tem coisas que tem pessoas, na verdade, quando eu falo de ver o futuro, com a vista e de esquecer que tem que ver com visão. Porque qual que é a sua visão para esse culto nessa noite? Quando você entrou ali, o que a sua mente gerou para o ambiente? O que você liberou hoje? Quando o louvor estiver tocando, eu creio, o anjo de Deus vai me tocar e eu vou ser curado. Hoje, quando eu entrar aqui, o louvor começar, eu creio, eu vou ser, em nome de Jesus, contemplado, com um destravar de Deus, com um romper de Deus. Entenda isso, irmãos, o que a nossa visão tem
profetizado no ambiente. Nós queremos receber, mas nós não queremos dar. Nós não queremos, na verdade, profetizar. Nós não queremos liberar a palavra profética no ambiente. Nós só queremos que Deus faça, mas nós não queremos fazer nada que Deus está pedindo para a gente fazer. Tem gente que segurou o choro veio, ficou com a cara parecendo que bebeu vinagre. E aquele trem apertando no coração, apertando assim. Tem gente que nem aqui ficou. Foi transportado daqui por uma quarta-feira que não existe. Foi transportado daqui com uma segunda-feira que ainda não existe. Foi levado do ambiente com uma terça-feira que ainda nem é real. Foi levado daqui por coisas que ainda nem existem. Qual é a visão que nós temos no ambiente onde Deus está? Como que nós temos que enxergar? A terra é boa, irmãos. Ela mana leite e mel. O Espírito Santo ainda está comigo e está com você. O Espírito Santo ainda está na terra, irmão. O Consolador ainda está aqui, irmãos. Ele pode nos convencer da verdade, do juízo, do pecado. A presença do Espírito Santo de Deus ainda está. Ele pode nos convencer. O que nós precisamos fazer é: Deus, a minha visão nessa noite é: eu preciso ser tocado pelo Senhor. Eu preciso ser manifestado pelo Senhor. Eu preciso ser, na verdade, ministrado pelo Senhor nessa noite. Eu não quero ficar nessa naturalidade. Eu não quero ficar nessa incredulidade. Eu não quero ficar nesse marasmo espiritual. Tire isso de mim, meu Deus. Eu quero viver uma experiência espiritual com Deus. Quem crê nisso, irmãos? Fala para o seu irmão: tem situações que nós precisamos enxergar com os olhos de Deus. Pastor, como assim? Tem situações que nós precisamos enxergar com o olho da fé. Toda vez que o seu olho é de fé, você está enxergando como Deus enxerga. Porque quem tem fé não vê a dificuldade, quem tem fé não vê a circunstância, quem tem fé não olha, na verdade, nada, fala assim, nada ao redor. Ele foca em Deus e em Deus ele recebe. Sim ou não, irmãos? Você conseguiria parar a mulher do fluxo de sangue? Conseguia? Visão, fala comigo, de fé. Ela disse na sua mente: se eu tocar você? Depois que desceu para o coração dela, ninguém podia frear ela. Ela estava movendo pela fé. Você conseguia tirar a árvore de Zaqueu? Não, fala comigo, era fé. Estratégia aí, fé. Zaqueu era um homem de visão. Ele subiu numa árvore para ver quem? Jesus. Todo culto tem uma árvore para você subir. Infelizmente a gente fica com preguiça e não sobe. Todo culto tem uma? Porque toda vez que você sobe, Jesus manda descer. Tem gente que tem que subir para depois descer. Tem gente que tem que ter para depois saber que não valia de nada. Tem gente que tem que viver a experiência para entender que tem que descer da árvore. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem gente que tem que entender isso. Ninguém pode travar uma pessoa que enxerga pela fé. Sim ou não, irmãos? Um daqueles 4 amigos do paralítico conseguia convencer ele da verdade que ele não ia ser curado, que não adiantava descer ele na frente de Jesus. Conseguia? Não. Ele deve ter falado: faça isso por mim. Eu creio que se vocês descerem, a minha pessoa na frente de Jesus, ele vai me tocar. Ninguém conseguia parar aquele paralítico. Entenda, ninguém conseguia parar quem? O paralítico. Ninguém conseguia parar quem? Tem hora que nós somos paralíticos espirituais. Qualquer vento que vem, a gente já para. Não vai dar certo, não. Cheguei na igreja, está lotado. Não dá para entrar no culto que Jesus está. Jesus está aí, não tem como entrar. E deixa eu te falar a verdade, outro dia nós vem, outra situação, outra circunstância. A gente vem no culto que ele está. Ele falou: não, me desce pela casa. Abre um telhado, uma porta no meio do telhado e deixa eu descer. Abre uma porta aí, me coloque nesse culto. Me deixa acessar esse culto. Entenda, tem gente que está no culto, mas não desceu ainda. Vamos de novo, tem gente que já está no, mas não acessou a presença de Jesus até agora. Aquele homem foi e fala assim, automático. Fala, automático. Jesus ensinando. Na casa, fala, no culto. Mas era um culto como esse aqui, ó. Jesus ensinando. Ninguém tinha, fala comigo, aquela visão de fé. Quando ele desceu, Jesus parou na hora. Olhou para ele e falou, e vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados estão os seus pecados. Culto sem perdão não é culto. Se você vir num culto e não tiver que se arrepender de nada, vai para o céu que é melhor. Culto
sem perdão não é culto. Se eu vou num culto, numa igreja, e eu não me sentir um pecador, não pedir perdão por nada, tem alguma coisa errada. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Tem alguma coisa de errado. Nós precisamos entender isso. Então fala comigo, ninguém podia parar o homem, que era paralítico. Tudo que ele não tinha era o quê? Locomoção. Mas a fé fez ele se locomover diante de Jesus. Entendeu o mistério, irmãos? Então o que entenda isso? Nós precisamos enxergar com o olho da fé. Fala com o olho de Deus. Que olho que é esse olho? Fala o olho de fé. Esse olho de pessimismo, de ficar, não, estou na luta, estou numa prova. Não, irmãos. Fala assim para o seu irmão, fala isso não. Profecia, fala assim, profecia diferente. Fala assim, o deserto vai passar. Fala assim, não tem luta que dura para sempre. Fala assim, não tem luta que dura para sempre. Não tem vale que dura para sempre. Deus falou que ia encontrar o inimigo do povo de Deus no fim todo vale tem fim. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Todo vale tem fim. Nessa noite, nós precisamos viver aquilo que Deus tem para nós. Deus precisa nessa noite limpar, fala comigo, os nossos olhos. Tirar toda contaminação, fala toda contaminação. Fala da vista. E colocar em nós uma visão. Porque toda visão aponta para o futuro. Eu creio nisso, irmãos. Esse ano é ano de acesso e Deus tem um futuro para mim, para você acessar em nome de Jesus. Não importa as dificuldades, as adversidades, o importante é perseverarmos. Perseverarmos na palavra, perseverarmos na presença, perseverarmos naquilo que Ele colocou no nosso coração, irmãos. Essa palavra hoje te leva para o futuro. Quem entende esse mistério, irmãos? Assim como aqueles espias espiaram, voltaram e receberam uma sentença, infelizmente, porque foram incrédulos nos dias que Deus mostrou para ele aquilo que Deus estava dando. Nessa noite, nós não podemos ter esse coração incrédulo. Nós precisamos, fala comigo, crer. Ser pessoas que creem e avançam, não retrocede. A Bíblia fala que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem, mas Ele tem prazer naqueles que avançam. Avança sem mesmo, sem ter condição, mas avança pela fé, irmãos. Nós precisamos avançar pela fé. Deus nessa noite me entrega uma palavra e eu creio nisso. Nós somos uma igreja que tem visão. Você está caminhando rumo, em nome de Jesus, a ter uma experiência poderosa com Jesus. Nesse ambiente Deus pode libertar sua família. Nesse ambiente Deus pode curar o seu parente. Nesse ambiente você pode receber um livramento agora. Nesse ambiente você pode ser transformado das mazelas que te cercam. Nesse ambiente Deus pode te curar de qualquer enfermidade. Porque o ambiente sempre vence, irmãos. Quando eu deixo o ambiente manifestar no meu coração, quando eu abro o meu coração e falo, Deus, é verdade, é para mim, eu estou natural demais. Amanhã, segunda-feira, eu vou levantar espiritual. Pastor, como que se levanta espiritual? Quando a primeira pesada que você der no chão, esquerda ou direita, não importa. Você já começa, glória a Deus, 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 aleluia, aleluia. Obrigado por esse dia, as coisas vão fluir. Deus, o Senhor vai prosperar o meu dia, o Senhor vai guardar minha casa, livrar minha família. Eu creio, Deus, que esses papéis vão ser assinados, que esse negócio vai romper. Eu não vou ser desamparado, o Senhor é meu socorro, o Senhor é minha força, minha fortaleza. Deus, nesse dia de hoje é um dia maravilhoso. Eu tenho certeza que o Senhor é comigo, que as coisas vão fluir através da minha vida, através daquilo que o Senhor já me disse, através daquilo que o Senhor já profetizou. Entenda isso, tem como levantar num dia espiritual, mas também tem como levantar num dia carnal. Já levanta reclamando. Só tem pão? Tem gente que nem pão tem. Eu já vi menino falar, só tem carne. E eu olhar assim e falei, mora em Marte aí, não está morando na terra não? Ou é da lua? Carne de novo? Não é da terra não, gente.
Ah, não, estou enjoado de carne. Como que é a gente, né? Todo mundo se identificou, acho que todo mundo já falou. Estou enjoado de carne. Aí come frango 3 dias, 4. Meu Deus, não aguento nem ver frango. Estou quase criando asa e voando na terra. De tanto comer frango. Olha que conversa. Comeu frango 3 dias, está falando que está criando pena. E está voando aí na terra. Tem como levantar um dia, infelizmente, natural demais. Quando você começa a reclamar, se policie. Já levanta, não fez café não? Por que você não fez? Se fazer um café, não cai a mão não. A mulher fez café não, faça você. Levante, meu bem, fiz um cafezinho para você. Esse é meu primeiro network. Meu bem, o café está pronto. Ué, tá aí, ué. Você quer colher? Tem que plantar cedo para colher à noite. As crianças estão por ouvido. Quem está entendendo o mistério, irmão? Planta nada. Quem está entendendo, irmãos? Mulher é um fogo. Fogão de lenha, irmão. Fogão a gás você põe lá rapidinho, esquenta, senhor não? Mas mulher é fogão de lenha. Você tem que pôr no lenha, irmão. De noite tem que estar pegando fogo. Quem está entendendo o mistério, irmão? Aí levanta só reclamando, café, não sem açúcar. Irmão, põe açúcar, o abençoado. Tá lá o pote de açúcar, você não sabe onde fica, na sua casa? Põe açúcar. Para de levantar reclamando. Começa a agradecer pelas coisas mais simples da sua vida. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Comece a agradecer pelas coisas mais simples. E as coisas mais extraordinárias vão acontecer. Uau, eu creio! Aleluia! Comece a agradecer pelas coisas mais simples do dia. Quando você vê que você levantou natural demais, você já levantou com a pá virada, peça o Espírito Santo. O Espírito Santo diz, vira essa pá que não vai dar certo. Hoje o meu dia não vai ser bom. Estou abrindo já o coração aqui, meu Deus, tira essa aflição, essa angústia, muda meu dia, tem misericórdia de mim, porque tem dia que a gente levanta com a pá virada, nada está bom, reclama de tudo, nem o ambiente está bom, a comida está sem sal, nada está fluindo, irmão, nada está prestando, entenda, fala para o Espírito Santo diz, vira essa pá, que eu não vou ficar desse jeito não, me faça enxergar as coisas simples e as coisas boas que o Senhor já preparou para mim. Irmãos, esse ano é ano de acesso. É ano de acessar algo novo em Deus. É ano de acessar algo extraordinário em Deus. Então levante segunda-feira de maneira espiritual. Tire a vista. Pare de ficar profetizando aquilo que você já está vivendo. Para que você continua falando? Estou numa luta, estou numa dificuldade. Fulano fez isso comigo. Para de ficar reproduzindo aquilo que você está vivendo. Começa a reproduzir. Irmão, começa a confundir o inimigo. Deus vai me abençoar, Deus vai fazer. Irmãos, eu não prego nada que eu não esteja vivendo. Eu só prego aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu já estou fazendo. Eu estou vivendo milagres, olhando para a situação que não tem jeito e dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O diabo está falando, está doido, não tem importância, está doido mesmo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, te glorifico, te exalto. Eu muito obrigado, Jesus, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor é minha força, minha rocha, o Senhor é a nossa volta, assim como a palavra diz, que assim como os muros estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Aleluia, irmãos. Você serve um Deus que não te abandona. A Bíblia diz em Mateus, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uau, irmãos. Não é difícil, Deus está lá no momento bom, Deus está lá. Irmãos, o maior inimigo que nós temos que vencer é nós mesmos. Quem entende isso, irmãos? É nós. O diabo tem a sentença dele lá. De Gênesis, começando aonde? Deus falou, vai nascer uma mulher que vai pisar na sua cabeça. Vai nascer um da barriga da mulher. Primeiro Adão e segundo Adão. Vai nascer Jesus. A sentença é dada no Gênesis. Em Apocalipse está o quê? Escrita e cumprida. A morte, a besta. Quem está entendendo, irmão? E o diabo foram lançados no lago de fogo. Está escrito, não tem como voltar. Ele já foi vencido. Como que o diabo nos vence? Como que ele nos vence, irmão? Nos intimidando. Não se deixe ser intimidado pelo diabo. Deus já venceu ele na cruz do Calvário por mim e por você. Não deixe o diabo ficar te intimidando, irmãos. Porque quando você deixa o diabo te intimidar, não é ele que vence, é você que vence você mesmo. Nós precisamos nos posicionar como igreja diante dessas circunstâncias. Olhar e falar, Deus, eu creio.
o Senhor é comigo. E nada vai mudar isso. Bora, irmão, um dia eu prego, nem deu para pregar a palavra. Mas eu ia pregar sobre Deus o livramento, mas não dá. Fique de pé no nome de Jesus. Outro dia nós pregamos mais. A mensagem está ali. Eu ia falar, falei, Deus do consolo, Deus de misericórdia, Pai, Deus do consolo e Deus do... Deus do livramento não vai dar hoje, mas uma hora nós pregamos outro dia. Eu só quero que você feche seus olhos agora. Há uma unção profética nesse lugar, igreja. A palavra foi liberada, o que nós precisamos só disso, da palavra. Você não precisa de mais nada, só da palavra. A palavra, a palavra, a palavra. Em nome de Jesus. Abra aí, 2 Crônicas 23, 20, versículo 3. O Deus do livramento está aí, ó, o texto. Eu ia pregar sobre ele nessa noite. Mas eu quero só orar nessa palavra. 2 Crônicas 20, versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se. Talvez você está vivendo essa situação. Josafá estava ameaçado por um povo, inimigo do povo de Deus, e vinha contra ele. E eram milhares de milhares, pessoas e pessoas que vinham contra a casa de Josafá, sobre o reino de Josafá, sobre o povo de Deus, sobre o povo de Israel, sobre o povo de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que o povo se pôs, Josafá recebeu a notícia, a Bíblia fala que ele o quê? Temeu. Se pôs a buscar a quem? E apregou o quê? Um jejum em todo Judá. Olha que coisa forte, irmãos. Se Deus dá livramento, a gente consegue entender nessa passagem que Deus é Deus do livramento. Nessa passagem ele vai falar que essa peleja não é sua mais, agora é de quem? É de Deus. Ele vai falar que amanhã eu vou descer. Ele vai falar o quê? Amanhã eu vou descer. O amanhã pertence a quem? Então só Deus pode falar sobre o meu e o seu amanhã. Não fique comprando palavra dos outros, não fica comprando coisas, notícias, não fique comprando algumas coisas que o povo está falando. Entenda, o meu amanhã e o seu amanhã pertence. Agora a gente fica comprando o que o povo está falando. Não, irmãos. Deus pode falar do seu amanhã. E ele falou assim, amanhã eu vou descer contra o seu inimigo. Ele está descendo pela lateral de Zim. E eu vou encontrar eles no fim do vale. Você pode ficar tranquilo que eu vou te dar a vitória. Josafá nessa batalha, fala comigo, ele nem lutou. Ele fala, ele nem lutou. Josafá nem lutou. Porque quando Deus está dando o livramento, não precisa você lutar. Não precisa você confrontar. É só você falar comigo, crer. A Bíblia fala que ele temeu. E o temor dele, o medo que ele estava, fez ele buscar o Senhor. Talvez você está ameaçado igual Josafá. Pode temer, irmãos, mas busque ao Senhor. Pode temer, mas ore ao Senhor. Pode temer, mas jejue ao Senhor. Amanhã é um bom dia para você levantar num jejum, num confronto contra você mesmo, contra os seus pensamentos. Amanhã é um bom dia para você levantar e falar, Deus, não vou tomar café não. Eu preciso conhecer eu mesmo por dentro. Porque o jejum nos faz conhecer nós mesmos. O jejum confronta a gente com a gente mesmo. Quem entendeu, irmãos? O jejum mata a nossa carne, fortalece o nosso espírito, nos torna espirituais. Porque, entenda isso, irmãos, amanhã é um bom dia para a gente levantar já jejuando. Olha lá, ó. Jejuar o que, pastor? Que se você quiser. A Bíblia vai dizer nesse texto que Josafá recebe uma palavra de Deus. Fala assim, uma palavra de Deus. Pergunta por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Josafá orou. Fala, orou. E ele clamou a Deus. E ele exaltou a presença de Deus. E a oração que ele orou, fala comigo, Deus ouviu. E Deus, fala comigo, respondeu. Deus mandou um profeta no meio do povo. E deu uma palavra para o povo. E falou para ele, ó rei Josafá, você fica tranquilo, que eu é quem vou guerrear por você. A Bíblia fala que Josafá venceu. E que Deus exterminou os inimigos do povo de Deus. E que 3 dias Josafá passou pegando os despojos. Pegando o quê? Quando você acredita na palavra, você vive o futuro, antes dele acontecer. Vamos de novo? Quando eu acredito na palavra, eu vivo o futuro, antes mesmo dele o quê? Acontecer. Josafá creu. Chegou um momento tão difícil na vida dele, que a Bíblia fala que ele prostrou e adorou o Senhor. E quando ele prostra, ele fala, eu estou entregue, eu estou confiando no Senhor. E a Bíblia vai dizer ainda mais, que ele pôs o povo para cantar. E quando o povo cantava, Deus dava o livramento para o povo de Deus. O nosso maior problema é que a gente deixa para cantar só na igreja. O nosso maior problema é que a gente deixa para adorar só na igreja. O
Nosso maior problema é que a gente só exalta Deus na igreja. Nosso maior problema é que a gente não lembra de Deus no meio da semana. A gente não busca Deus na terça-feira, nas coisas difíceis. A gente não adora a Deus, irmãos, na hora que a dificuldade vem. O nosso maior problema é que nós somos ensinados a cantar só na igreja. Deus, nessa noite, está nos dando a oportunidade de tirar essa vista corrompida e de falar: Deus, coloca uma visão sobre a minha vida. Eu quero ter visão de Deus. Eu quero saber de verdade que o Senhor é Deus de misericórdia, porque o Senhor teve de misericórdia. Minha Bíblia fala que a misericórdia do Senhor não tem fim, se renova a cada manhã. E por causa das misericórdias do Senhor, nós não somos consumidos. Uau! A Bíblia fala que Ele é Deus de consolação. Gostaria que você fizesse essa oração onde você está. Nós vamos adorar aqui uma canção. E eu gostaria que você orasse. Pastor, eu vou orar o quê? Peça a Deus para te dar uma visão. Peça a Deus para te fazer enxergar o seu futuro, aquilo que Ele te prometeu. Talvez há muito tempo você não lembra nem das coisas que Deus falou para você. Há muito tempo você não consegue se alegrar com a promessa que Deus te fez. Há muito tempo você não consegue sonhar com as coisas que Deus te fez. Você tem uma família abençoada, uma casa abençoada, mas infelizmente não consegue ficar alegre com nada disso. Entenda isso, irmãos. E nessa noite é noite de falar: Deus, limpa a minha vista e me dá visão. Deixa eu enxergar aquilo que o Senhor tem para mim. Mas não vai. Ore ao Senhor, igreja. Esse é o momento. Porque eu não estou Creio nessa palavra. nesta guerra. Eu creio nessa palavra. Comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Talvez você está enquanto outra face sendo ameaçado. Fale para Deus: Deus, eu estou sofrendo ameaças. Eu estou com medo. Mas eu creio que o Senhor é a minha força. Eu não vou retroceder. Eu vou perseverar. Enquanto você adora o Espírito de Deus, ministra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É Ele, o homem da fornalha, o anjo que esteve com Daniel. É Ele. Quando você adora Ele, Ele dá livramento. Ele vai na sua frente, Ele vai na sua casa. Ele vai, Ele vai, Ele vai. Ei, arrabatai, meu povo. Ele vai, Ele é contigo.
Nosso Deus é Deus, é Pai de todas as misericórdias, é Deus da consolação e Ele é Deus do livramento. Talvez você está igual Josafá, ameaçado na sua casa, ameaçado na sua família, ameaçado por umas circunstâncias e você já até temeu. Eu quero dizer, Deus é Deus que dá o livramento. Deus é Deus que pode nos livrar. Deus é Deus que pode trazer o livramento. Eu não sei, talvez você está passando uma dificuldade, uma demanda jurídica, talvez é um papel. Entenda isso, eu quero te dizer nessa noite, o meu Deus e o seu Deus é Deus que te dá livramento nessa noite. Talvez o inimigo tenha te ameaçado com a enfermidade, e isso está te tirando a sua paz. Eu quero te dizer, Ele é Yahvé Rafá, o Deus que sara e cura, o Deus que liberta. Ele é Jeová Sabaote, o Deus de todas as guerras. Talvez você está vivendo uma luta, está sendo ameaçado por essa luta. Eu quero te dizer, o meu Deus é o Deus que vai na sua frente. Ei, eu não sei qual que é a ameaça que você está vivendo, mas eu quero te dizer, o meu Deus e o seu Deus é Deus que ouve o nosso clamor. Quero que você coloque a mão no seu coração. Só você que precisa de uma nova visão nessa noite. Você que precisa sair dessa naturalidade, desse nível de incredulidade, desse marasmo espiritual, onde tem te consumido, onde você está vivendo a mesmice, uma religião e as coisas não mudam, onde tudo está sendo muito natural. Só você que quer isso. Eu quero profetizar na vida de quem quer isso. Viver uma experiência com Deus espiritual, com visão e não com vista. A vista aponta para os problemas, só enxergar o problema. A visão aponta para a promessa e para o futuro. Eu vejo pessoas aqui em 2025 decolando, irmãos. Eu vi passaportes nesse ambiente. Eu vi gente subindo e descendo de avião. Eu vi pessoas prosperando muito. Deus abrindo uma porta de prosperidade. Porque quando Deus prospera, Ele tem um propósito. Nenhuma porta é sem propósito. Eu vi casas aqui, um vento soprando e um vento de refrigério sobre a sua casa. Eu vi casas aqui recebendo um vento de Deus, de paz. Ele sendo sua justiça e a justiça trazendo paz. Eu vi casas aqui passando por uma tribulação tremenda. E Deus me dizia: Wesley, eu estou soprando um vento dos 4 cantos da terra. E eu vou soprar sobre essas casas. E eu vou trazer paz. Paz, paz, paz que excede todo entendimento. Eu vou trazer paz em meio à guerra. Eu vi famílias aqui sendo libertas. Famílias inteiras sendo libertas. Eu vi reconciliações, pedir de perdão nessa noite. Quando a igreja entende o propósito, se levanta no propósito de Deus. Eu vi pessoas aqui recebendo ligações. Eu vi filhos voltando para a casa do Senhor. Filhos sendo marcados pelo tempo de Deus. E Deus falando: anjo, busca agora, já chegou o tempo, é a minha hora. Pode trazer de volta. Eu vi pessoas, filhos dessa casa, filhos, famílias, recebendo uma surpresa de Deus. O Espírito Santo de Deus buscando os filhos, resgatando lá fora, com mão forte e com o braço estendido. Ei, Ramanai do Kumanai. Yazini Hikai Manihakai no Ko. Tem uma espada profética nessa noite, nesse ambiente. Se você conhecesse o seu futuro, essas dificuldades que você está passando agora, você passaria 10 vezes se você soubesse o que Deus tem para você. Se Deus te mostrasse o que Deus tem, o que Ele preparou para nós, essas dificuldades é como nada. Assim como está escrito, em Romanos 8:18. Vai no texto. Para mim tenho por certo que a aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que há de ser revelada em nós.
Lá forte, ó, porque para mim tempo certo, que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se você receber visão de Deus nessa noite, e Deus te mostra o tanto de glória que Ele tem para sua casa e para sua vida, você já começa a se alegrar no Senhor. Você já fala: Deus, eu passaria por tudo, quantas vezes fosse preciso. Porque, entenda, não dá para comparar nenhuma aflição com a glória que há de ser revelada em nós. Oh! Com a mão no coração, que Deus nessa semana te marque com a revelação dessa palavra. Que Deus nessa semana te capture, assim como capturou Moisés naquela sarça, que queimava e não se consumia. Que Deus te resgate para um ambiente onde Ele fale com você de maneira profética. Que nessa semana você viva, em nome de Jesus, o sim de Deus. Que o sim de Deus eu profetizo o sim de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que milagres aconteçam sobre a sua vida. O que está embaraçado eu profetizo, destrave nessa noite. Aquele que está em endividado, que Deus te abra uma porta de prosperidade. Que Deus te faça prosperar, que Deus te faça romper, que Deus te faça avançar, que Deus te faça, em nome de Jesus, possuir a porta dos seus inimigos. Que na sua casa tenha fartura e paz, que as suas crianças sejam guardadas pelo poder da palavra de Deus, que haja um manto santo do seu sangue guardando seus filhos, guardando a sua casa, guardando a sua família, que na sua casa tenha fartura e abundância, que a sua casa prospere, que a sua casa seja feliz e alegre, que não falte nada na sua casa, que na sua despensa tenha paz e alegria, que na sua casa seja uma casa de paz e de fartura, que na sua casa tenha cura de Deus nesse momento. Que Deus te sare, que Deus te cure agora, que Deus te liberte agora, que toda a fúria do inimigo caia por terra agora, porque nenhuma ferramenta preparada contra nós vai prosperar. Aplauda o Deus que dá livramento. Aplauda o Deus que dá livramento. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua casa. Que você saia daqui com essa visão que a palavra produziu em você. Que você, fala comigo, não perca isso. Fala para o seu irmão, não posso perder isso. Fala para o seu irmão, não despreze aquele que Deus te entregou nessa noite. Porque tudo que você despreza, você perde. Esaú desprezou o direito de ser o primeiro e perdeu a sua primogenitura para Jacó. Tudo aquilo que você despreza, você perde. Que nessa semana Deus lá do céu assine o seu milagre, e que domingo que vem você volte para contar aquilo que Deus fez, porque nessa semana vai acontecer milagres, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.